Estamos aqui, meu amado irmão, continuando, dando continuidade naquilo que foi ministrado na quinta-feira passada, hein? E na quinta-feira passada nós falamos do poder do Evangelho, amém? O Evangelho de Deus, ele é poderoso. Por isso que ele fala que o Evangelho de Deus, ele tem a ênfase de trazer a manifestação do poder de Deus. O Evangelho é manifestação do poder de quem? Poder de Deus. Se você quer encontrar o poder de Deus, se você quer achar o poder de Deus, você precisa adentrar dentro das Escrituras e experimentar o poder dessa palavra. Amém? Porque Deus exaltou a sua palavra, Deus colocou a sua palavra acima de todas as coisas. E nós precisamos, meu amado irmão, a cada dia inclinar para esta verdade que está escrita em sua palavra. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém? Vamos lá para o nosso texto base, que é Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16. Obrigado, Guilherme, que Deus te abençoe. Ótimo, aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que procede de uma justiça que é do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, presente nesse lugar, para invocarmos o teu nome, ó Deus, para construirmos um altar a ti. Deus, que o Senhor possa iluminar o nosso coração nessa noite, trazendo revelação, trazendo entendimento desta verdade que tem apoderado de nós, que tem nos introduzido no caminho, que tem nos levado a experimentar a vida. Pai, obrigado pelo espírito de revelação, pelo espírito de conhecimento, tirando o véu para que possamos ver, Pai, de uma forma clara, de uma forma, ó Deus, meu Pai, a qual nós podemos andar debaixo dos teus princípios, debaixo da tua verdade, Pai. Nós agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então, meu amado irmão, uma definição que nós precisamos entender, que a religião é um homem tentando alcançar a Deus. A religião é um homem tentando buscar a Deus. Por isso aí, muitas religiões, você vai ver várias religiões, mas eu quero falar para você, o Evangelho é Deus à procura do homem, é Deus ao encontro do homem. Por isso que há somente um Evangelho, não há vários Evangelhos, há somente um Evangelho. E esse Evangelho que eu falo é o poder de quem? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então eu tenho falado isso aqui, eu tenho repetido de uma forma contínua isso para vocês, que o Evangelho nunca foi e nunca será para mim e para você uma vergonha, porque em toda a história que nós vemos, o Evangelho, ele manifestou para trazer o homem ao lugar a qual ele não deveria, o lugar a qual ele deveria permanecer. Vocês compreendem isso? Então o agente principal de transformação, o agente principal de mudança para o homem é o Evangelho de Deus. Amém? Então, por isso que Paulo traz essa definição, o Evangelho é. Por isso que ele traz esse verbo, o Evangelho é poder de Deus. A definição que nós temos que ter é essa: o Evangelho é poder de Deus. Então o que o Evangelho é? A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Boas novas de quê? Boas novas de que nós, eu e você, fomos salvos. E não somente isso, mas também fomos justificados. Houve a manifestação do poder dele, o dunamis, quebrando toda a estrutura. Agora esse Evangelho a qual eu estou falando, esse Evangelho nos justifica. Amém?
nos traz de volta para um lugar, para uma posição. E a principal, nisso tudo, o principal é eu e você crer. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos crer, não de uma forma, eu tenho falado isso, não de uma forma empírica, não de uma forma cognitiva, mas cremos com o coração, porque do coração procede todas as saídas da vida. Precisamos crer de todo o coração. Abra comigo lá em Romanos capítulo 10, versículo 10. Olha o que diz: pois com o coração se crê para o quê? Para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então com o coração você crê para o quê? Para a justiça, para que você seja o quê? Justificado. Por isso que lá em Romanos capítulo 1, versículo 17 vai dizer: porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Aonde eu vou encontrar toda a justiça de Deus? É dentro do Evangelho, porque no Evangelho revela toda a justiça de Deus. O que é a justiça? Amém? A palavra justiça no grego é dikaiosonu. Vou repetir essa palavra, que ela é difícil demais. Dikaiosone. O que quer dizer? O estado de declarado justo. O estado daquele que é como deve ser. Condição aceitável para Deus. Um estado aprovado por Deus. Então no Evangelho eu vou encontrar tudo isso. O meu estado de aprovado por Deus, a minha condição agora em Deus, amém? Você, meu amado irmão, por Deus é declarado justo. No Evangelho você vai descobrir isso, que em Cristo, em Deus, você foi declarado o quê? Justo. Isso é um estado. Mas você vai descobrir isso aonde? No Evangelho. O Evangelho de Deus, ele vai te colocar na posição correta, um estado permanente. Vocês compreendem isso? Então o Evangelho é poder de uma boa notícia. Qual é essa boa notícia? Que eu e você fomos declarados justos. Posso ouvir um amém por isso? Posso ouvir um amém por isso? No Evangelho, você, Felipe, foi declarado justo. Então quando você pega a sua palavra, a Bíblia, há uma declaração dizendo que você é justo. Quando você vai para as Escrituras, há uma declaração dizendo que você é justo. Porque esse Evangelho trouxe poder de nos tornar justos, não por uma ação humana, mas por uma ação divina, uma ação de Deus. Agora eu e você somos declarados justos por meio do poder de quem? Por meio do poder de Deus. Então agora Ele nos colocou na posição correta, a qual Adão perdeu, a qual nós tínhamos perdido. Agora Adão, ele é trago, nós somos tragos de volta a esse lugar. O homem foi destituído da glória de quem? Da glória de Deus. Agora em Cristo Jesus, o homem, ele recebe desta glória, que nos coloca, que nos introduz nesse lugar de posição correta. Para que isso pudesse acontecer, Yara, Jesus, ele se torna. Vamos ver o que Jesus se torna? Vamos lá. 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 30. Primeira de Coríntios capítulo 1, versículo 30. Então agora vamos ver o que Jesus se torna. Posso ler com vocês?
Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus. Diga assim: eu sou dele. Fala bem alto, meu amado irmão, para aqueles que estão em casa escutar. Diga assim comigo: eu sou dele. Aleluia. Agora, olha o que diz: que nós estamos em Cristo, o qual se tornou para nós, se tornou para mim e para você. Primeiro, diga aí: sabedoria. Da parte de quem? De Deus. Ele se torna o que? Justiça. Uau! E o que ele se torna? Santificação. E não somente isso, ele se torna o que? Redenção. Então Jesus agora, meu amado irmão, a ênfase nossa aqui é justiça. Jesus, ele se torna justiça. Jesus precisava se tornar isso? Não. Mas por amor a mim e a você, Jesus, ele se torna o que? Justiça. Então agora, meu amado irmão, abra comigo lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Jesus, ele se torna, amém? Diga-se comigo: justiça. Agora vamos ver o que Jesus faz. Jesus agora ele vai se tornar uma oferta. Ele se torna justiça, agora ele vai se tornar uma oferta, amém? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, oferta por nosso pecado. O que Deus faz? O que Deus faz? Amém? Deus faz Cristo, que nunca pecou, uma oferta para os nossos pecados, para que por meio dele, diga assim, por meio de Cristo Jesus. Diga comigo: por meio de Cristo Jesus, fôssemos declarados justos diante de Deus. Então Jesus, ele agora precisa se tornar uma oferta. Ele se torna justiça, pastor Salomão. Logo em seguida ele se torna uma oferta, para que agora eu e você nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Olha aqui para mim. Então ele pega todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e recai sobre ele. A ira de Deus sobre o homem recai sobre ele, porque a salvação nos livrou da ira de Deus. A justificação nos livrou da ira de Deus. Então agora ele se torna pecado, para que agora eu me tornasse justiça de Deus. Meu amado irmão, minha consciência e a sua consciência deve ser esta: que ele fez algo por mim que eu não poderia fazer. Ele realiza algo por mim que eu não poderia fazer. Então ele se torna pecado. Recai sobre ele todo o pecado, para que agora eu e você fôssemos feitos justos diante de Deus. Diga assim: eu sou justo diante de Deus. Somos declarados justos. Somos declarados justos. Somos declarados justos. Diga isso comigo: somos declarados justos. Posso ouvir isso de novo? Somos declarados justos. Eu e você, nós somos declarados justos. Amém? Abra comigo lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Abra comigo lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Posso ler com vocês? Olha o que ele fala: tendo sido, pois, justificado mediante pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça, olha aqui para mim, preste atenção nisso. A justiça nos trouxe paz. Paz com quem? Com Deus. O meu estado agora, olha aqui para mim, o meu estado agora é de paz com Deus. Eu tenho paz com Deus.
Porque olha o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, a qual nós acabamos de ler: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com quem? Paz com Deus. A justiça, Filipe, nos trouxe paz com Deus. Esse ato de nos declarar justo, esse estado a qual nós estamos de justo, nos trouxe paz com quem? Paz com Deus. Você tem paz com Deus. Você, meu amado irmão, foi feito justiça de Deus e declarado, meu amado irmão, agora justo por meio de Cristo Jesus, para que por meio dele, de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Deus estava irado. Deus estava irado, porque não havia um justo sequer. Quando ele olhava para mim e para você, ele via só trapo de imundície, e nenhuma ação minha, nenhuma ação sua poderia apagar a ira de Deus. Mas por meio do Filho, por meio do Cristo, ele veio e nos trouxe paz. Paz com Deus. Porque eu posso ter paz com você, Carlos, porque eu tenho paz com Deus. Porque eu posso ter paz com Salomão, pastor Salomão, porque eu tenho paz com Deus. Primeiramente, ele trouxe paz com Deus. E Paulo vai dizer isso, que havia uma muralha que era posta contra mim e contra você, e ele desfez esse muro. A inimizade nossa acabou, e ele veio e proclamou a sua paz. Por isso que ele é o príncipe da paz. Esse é o poder do Evangelho. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. A salvação, aleluia, é a libertação de toda a consequência do pecado. É isso que esse Evangelho produziu em mim e em você. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 17. Nós não somos mais escravos do pecado. Abra comigo lá em Romanos capítulo 6, versículo 17. Despreocupa disso aí, gente, amém? Fica despreocupado. Se não estiver funcionando, amém? Romanos capítulo 6, versículo 17. Aleluia. Abra comigo lá. Romanos capítulo 6, versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravo do quê? Outrora você era o quê? Escravo do? Outrora você era escravo do? Agora vocês passaram a obedecer. De quê? De quê? Porque com o coração se crê para justificação. Agora vocês passam a crer de todo o seu âmago, de todo o seu coração, não de uma forma cognitiva, empírica, mas de todo o nosso ser, de todo o nosso âmago, de todo o nosso coração. A forma de ensino que lhe foi transmitida, por meio do quê? Por meio do Evangelho. Vocês, versículo 18, vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Eu sou escravo da justiça de Deus. Eu estou preso à justiça de Deus. Eu estou algemado à justiça de Deus. Eu sou preso a essa justiça, porque agora, meu amado irmão, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Outrora eu era escravo do pecado, agora eu não sou mais escravo do pecado, agora eu sou escravo da justiça, que provém da fé,
que provém por meio desse evangelho, que traz fé em nós, porque assim como você escuta o evangelho de Deus, a palavra de Deus, isso gera fé dentro de nós, e por meio desse evangelho nós somos o quê? Justificados. Eu posso ouvir um amém por isso? E não somente isso, olha o que a obra do Espírito Santo vai realizar em nós. Olha o que a obra do Espírito Santo vai realizar em mim e você. João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, ele estava falando a respeito de quem? Do Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado e da... Ele vai convencer você do quê? Do pecado e da justiça e do juízo. Quem está convencendo a mim e você da justiça? O Espírito Santo. A obra do Espírito Santo em nossa vida é nos convencer desta justiça. Posso ouvir um amém por isso? Por isso que lá em Mateus, no seu sermão, aleluia, Jesus vai falar, olha, bem-aventurado, Mateus capítulo 5, versículo 6, feliz são aqueles, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Olha o que ele está dizendo, você que tem sede de andar na posição correta, você que tem fome de andar, viver uma vida correta, vocês serão saciados, porque eu vou dar isso para vocês, eu vou prover isso para vocês. E aí, meu amado irmão, olha o que vai dizer lá agora no versículo 10. Você tem que estar feliz, bem-aventurados sois, por causa da justiça, por andar na posição correta, pois o reino dos céus pertence a vocês. Você que está andando na justiça de Deus, você que vive debaixo de uma posição correta, você que vive nesse estado de justiça, feliz você é, porque o reino é de vocês. Agora, por que a igreja, nós cristãos, somos perseguidos? Porque nós queremos viver de uma forma correta. O mundo vai olhar para nós e vai dizer, não, eles não vivem de uma forma certa. Não, quem não vive de uma forma certa são eles que estão invertendo os princípios de Deus. Vai olhar para mim e para você e vai dizer, vocês estão errados. Não, quem está errado são eles, porque nós estamos vivendo debaixo do princípio de Deus. Meu amado irmão, entenda isso, você vai ser perseguido por você fazer as coisas certas, por você andar na justiça de Deus, por você querer fazer as coisas corretas, por você não querer ser igual às pessoas lá de fora. Você vai ser perseguido, mas eu quero dizer para você, feliz você será, bem-aventurado você será, porque o reino dos céus é de você. Aí ele vai falar, Paulo vai dizer, em Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não diz a respeito daquilo que nós comemos, pois o reino de Deus não fala daquilo que nós comemos ou bebemos, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria por meio do Espírito. O reino de Deus é justiça, paz e alegria por meio do Espírito Santo. Ele nos introduziu dentro desse reino. Ele nos pegou de uma condição e levou agora nós para uma posição. Nós estamos assentados com Ele nesse reino. Nesse reino existe justiça, paz e alegria. Por isso que Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça quer dizer, vive. Ele está falando para nós vivemos nessa posição correta. Vive nessa posição correta. Busquem viver nessa posição correta. Busquem andar nessa posição correta. Vive o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino e a sua justiça, você vai experimentar o acréscimo de todas as coisas na sua vida. E não somente isso, eu e você recebemos algo que é muito poderoso. Abra comigo lá em Romanos capítulo 5, versículo 17. Queria que você em casa lesse Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, versículo 17. Posso ler com vocês? Pois se pela transgressão de um só homem, falando de Adão, a morte reinou por meio de quê? Por meio desse. Muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e o dom da justiça. Você recebeu um dom, o charisma, que é um presente de Deus. Dom é um presente de Deus. Dom da justiça, de andar nesse estado de aceito por Deus. Agora a pessoa que anda dessa forma, que recebeu esse dom, vai reinar onde? Reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus. Quem anda em justiça, reina em vida. Quem anda em justiça, reina em vida. Quem anda debaixo dessa posição, desse estado, ele reina em vida. E agora, ele vai nos revestir de algo. Quero encerrar, fique de pé, por favor. Efésios capítulo 6, versículo 14. Ele fala, olha, estais, pois, Efésios 6, versículo 14, estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestido a couraça da ele trocou a minha veste e trocou as suas vestes por uma veste de justiça. Ele trocou a minha veste e as suas vestes. E nos fez, meu amado irmão, e nos fez assentar juntamente com Ele em sua mesa. Entenda isso. O filho pródigo, a qual nós falamos, foi lá, Felipe, e gastou toda a herança. Mas ele lembrou da casa do pai e falou, vou voltar e vou ser como um dos seus servos. Mas na casa do pai só tem lugar para filho. Na casa do pai só tem lugar para filho. Ele volta. E quem estava a esperar? O pai. O pai coloca um anel. O pai troca o quê? Suas vestes. E o pai também dá uma sandália. Anel. Aliança. Vestes. Eu te justifico. Sandálias. Eu que te sustento. Por isso que ele fala para Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque sou eu que te sustento. Sandálias quer dizer, quando ele faz isso, ele quer dizer que ele sustenta. O ato do Evangelho, que é o poder de Deus, nos trouxe salvação e também justificação. Você é justo por meio do Evangelho. Você é justo por meio do Evangelho. O seu estado é um estado de justo. Você está com as suas vestes brancas diante de Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Quero orar com você. Deus, obrigado por essa revelação, por entendermos o poder da sua palavra em nós.
de compreendermos que somos justos diante de Ti, Pai. De entendermos que nós somos, Deus, filhos, nós somos salvos pela obra do Cristo em nós. Jesus, nós Te amamos. Jesus, nós Te amamos e nós Te glorificamos. Por essa verdade hoje está dentro de nós sermos justos. Obrigado, porque agora nós temos paz contigo. Deus, obrigado porque nós temos paz. Obrigado porque nós temos paz contigo. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos trouxe a paz, não somente a salvação, mas nos trouxe a paz. E a carta que estava escrita contra nós, toda acusação, foi rasgada. Foi rasgada. Obrigado porque nós somos justos. Obrigado porque nós somos justos. Obrigado, Pai. Nós Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus.